Olá, amados, bem-vindos a mais um Tadel. É muito importante, muito bom estar aqui com vocês. Nessa noite eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a bênção da comunhão cristã. Relendo, nesse tempo de quarentena, eu estava lendo bastante coisa e me chamou a atenção, esse fato de nós termos que estar em comunhão, uns com os outros. E, como sempre, a comunhão, eu peguei do dicionário para vocês, significa realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, e algumas outras palavras semelhantes foram concordância, combinação, compatibilidade e simetria. Então, lá em 1 João 1,7 diz assim: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a gente aprende, com essa passagem um pouquinho, que a gente deve experimentar, o privilégio da comunhão, a experiência da gente viver em comunidade, de estar estreitando o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, uns com os outros aqui dentro da nossa casa, da casa do Senhor. Então, por que falar da comunhão? Primeiro, porque é um assunto, é algo que Satanás, ele está tentando literalmente banir da nossa igreja, das igrejas em geral. E como assim, Com contendas, pensamentos distintos, com a não submissão à liderança, com a gente sempre achando que o que a gente pensa, o que a gente faz sempre está certo. Então, a gente pode perceber que Satanás está sempre tentando banir isso, banir a nossa comunhão, a forma da gente estreitar os laços, Segunda coisa, por que falar de comunhão? Pela grande relevância que o assunto tem na Bíblia. Para isso eu vou ler João 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Esse foi só um exemplo, na Bíblia existem diversos versículos, passagens que podem nos mostrar a relevância da comunhão no nosso meio. O terceiro é, pela ausência da comunhão cada vez maior nas igrejas de hoje, eu acho que muitos, não só eu, já notaram que algumas pessoas até vêm para a igreja, vêm para o culto. Não, vou sim, vou cumprir o meu papel como cristão, como evangélico, de ouvir a palavra de Deus, mas muitos vão embora muito rapidamente. É óbvio que existem outros fatores, porém é importante que a gente esteja, nem que seja 5 minutos, sabendo como está o próximo, sabendo se ele precisa de alguma coisa, e estreitando os laços. A quarta coisa que a gente precisa falar, do porquê da comunhão, é a convocação de Deus à comunhão. Então, lá em 1 Coríntios 1,9 diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Deus nos chamou para a comunhão, tanto com Deus como com o nosso próximo. E agora um pouquinho de um outro tópico que eu quis abordar, que é a origem da comunhão. Então, qual é a origem disso, Vamos ler em 1 João 1,3, está escrito assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a origem dessa comunhão se deu entre o amor, através do amor do Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Através deles, desse exemplo do amor e da comunhão que eles tinham uns com os outros, que surgiu, que se originou essa comunhão entre nós, entre nós irmãos em Cristo. E também através do amor de um coração cheio de luz. Como assim? Vou ler para vocês 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é muito importante que a gente lembre
de andar na luz. Se a gente anda na luz, a gente está com Jesus. Então, a gente deve primeiro estreitar o nosso relacionamento diretamente com Deus, né? E então, a gente pode começar a se relacionar com os nossos irmãos em Cristo, né? E essa é uma da origem, duas origens, na verdade, da comunhão. E queria falar 3 obstáculos contra a comunhão, né? É claro que existem vários, né, diversos obstáculos para a comunhão entre nós irmãos, porém eu escolhi 3, e uma delas eu já até falei no início, que é a ação maligna, que é a ação de Satanás de querer realmente destruir e banir, porque se não fosse tão importante assim, ele não estaria tão empenhado em destruir o relacionamento das pessoas que estão dentro da igreja, em causar discussão, contenda, né, e gerar discórdia. A segunda coisa é a falta de conversão genuína, porque muitas das vezes as pessoas elas vêm, aceitam Jesus, mas aquilo não é genuíno dentro do coração delas. E aí elas acabam também sendo uma porta, né, para que Satanás use a vida delas, ou então, às vezes a falta, né, da conversão genuína também nos leva a pensar de maneira diferente da nossa liderança, de maneira que a gente não deve, de maneira que não está de acordo com a palavra de Deus. E a terceira coisa é o egoísmo do ser humano. Por que o egoísmo do ser humano? Eu creio que a gente está vivendo numa época onde a gente é direcionado a pensar sempre em nós mesmos. Tudo é em benefício próprio, primeiro a gente, sempre a gente. E a gente nunca coloca Deus em primeiro lugar. E então, através desse egoísmo, né, dessa individualidade, a gente acaba criando confusão, né? A gente acaba não conseguindo se relacionar com as outras pessoas. E isso não é bom. Um outro tópico que eu escolhi para falar também com vocês é como saber se há ou não comunhão em nosso meio. Então, o primeiro tópico, né, para a gente saber se está acontecendo ou não essa comunhão no nosso meio é a disposição para perdoar. Lá em Mateus 18, do 23 até o 35, conta a história de um senhor que estava conversando com o seu servo, e eu vou ler para vocês. Está escrito assim, ó: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe havia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo saiu, caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos companheiros dele ouviram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse a dívida de tudo que devia. Assim, também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, o perdão ele é algo extremamente importante entre nós. Primeiro porque nós somos totalmente diferentes em personalidade um do outro. Então, sempre vai existir alguma coisa, alguma palavra ou alguma frase que você ouviu, mas para o seu irmão não foi daquela forma que você ouviu. Então, o perdão ele também nos traz a brandura, né? E isso impede, né, que Satanás passe a agir no nosso meio, mas que Deus comece a agir no nosso meio. Então é importante que a gente perdoe, até mesmo porque se eu perdoo você, eu posso te ensinar também sobre isso, eu posso te ajudar, posso ajudar outros
que não conseguem perdoar. E assim a gente cria aquele hábito de perdão, não só um hábito, mas de ter um coração genuíno para perdoar o seu irmão. E outra coisa, outro tópico é a brandura de espírito, né? Está lá em Mateus 11:29. Diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Ou seja, a mansidão, né? Ela é muito importante. A gente, folheando a Bíblia, vendo coisas sobre Jesus, a gente viu o quanto ele era manso. Ele era criticado, ele era julgado, mas ele era manso. Então, essa mansidão, ela está no presente naqueles que têm comunhão uns com os outros, né? O outro tópico, para saber se existe comunhão no nosso meio ou não, é a capacidade de servir ao próximo. Está lá em Mateus 28. 20:28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, quando a gente serve o nosso irmão, a gente também não está servindo só a ele, mas a Cristo, porque foi ele que pediu isso para nós, né? Ele começou fazendo, então a gente tem que dar continuidade à obra, né? Outra coisa é a determinação de fazer o bem ao próximo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por você. Ou seja, Jesus, ele deu um exemplo, né? Deu um exemplo para a gente. E a gente, com esse exemplo, a gente tem que pegar e fazer igual. Então, no meio de uma pessoa que está querendo comunhão com seus irmãos, existe a determinação de fazer o bem ao próximo. Porque, assim como a gente quer o bem para nós, para a nossa família, a gente também tem que desejar isso ao próximo. E a gente não pode esquecer nunca de ter um coração misericordioso, paciente, amoroso, até mesmo diante do sofrimento das pessoas, porque muitas das vezes a pessoa sofre, para você não é tão sofrimento assim, não é tão ruim, você já aprendeu a lidar com aquela situação, mas assim como você aprendeu, você pode ajudar o seu próximo, então que a gente venha a ser generoso, paciente, e isso tem que estar presente no meio de pessoas que têm comunhão e relacionamento uns com os outros. Um outro tópico que eu escolhi também, que é muito importante, é para o que a comunhão contribui na nossa vida cristã, né? E o primeiro tópico, eu não vou citar versículos, porque eu vou falar desse versículo no final, para o despertar do mundo em relação a Deus. O segundo tópico é para que a igreja seja fortalecida como um corpo indivisível. Para isso eu vou ler em 1 Coríntios 12, do 26 até o 27. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês não são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ou seja, a gente tem que ter em mente que a igreja, né, nós somos corpo de Cristo. Então, digamos que o apóstolo Ari e a apóstola Denise sejam a cabeça, sejam o cérebro desse corpo. Ainda assim, eles não podem fazer tudo sozinhos. Eles precisam da gente, eles precisam do braço, eles precisam da mão, eles precisam da perna. Então, cada um de nós é importantíssimo para que a igreja funcione, para que a gente seja fortalecida. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter uma igreja muito forte, unida e fortificada em Jesus. Então, não esqueça de que, para que nós sejamos impedidos de sofrer ataques, a gente precisa estar fazendo a nossa parte. Então, se o apóstolo e a apóstola fizerem a sua parte, se os líderes de distrito estiverem fazendo a sua parte, assim como os pastores, os supervisores, os líderes, a gente aprende na visão do MDA que um discipula 3 e esse mais 3. Então, se a gente realmente seguir essa ordem, a gente é capaz de cuidar de todo mundo, de saber se todo mundo está bem debaixo da unção e da graça de Deus. E isso é muito importante. O terceiro, na verdade, que eu escolhi para a gente falar um pouquinho, foi para nos mostrar a mútua dependência entre os filhos de Deus. Aí entra um pouquinho do que eu falei anteriormente, mas eu vou ler outro versículo para exemplificar para vocês. Efésios 4, versículo 16, diz assim:
Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza sua função. Então, eu acabei de falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente realiza a função que a gente precisa realizar dentro da igreja, quando a gente obedece nossos líderes, quando a gente está sempre debaixo de orientação e faz a nossa parte, né? A gente se edifica, né? A gente se edifica uns aos outros em amor. E essas são as três coisas que contribuem para a nossa vida cristã: o despertar em relação o mundo em relação a Deus, para que nós sejamos fortalecidos e para que a gente entenda que a gente precisa uns dos outros, né? Nós temos essa dependência de uns dos outros como filhos de Deus. O outro tópico que eu escolhi é quais os momentos nós podemos ver a demonstração da comunhão cristã. Para isso eu vou falar sobre cinco tópicos. Então, primeiro tópico, a gente pode ver a demonstração da comunhão cristã na doutrina ou ensino, é a mesma coisa, na ceia do Senhor e nas orações. Para isso eu vou ler Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino ou doutrina dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ou seja, é muito importante que a gente lembre, né? Viu alguém ensinando alguém na hora da ceia do Senhor, viu alguém orando por outra pessoa, a comunhão está ali, né? Presente no nosso meio. Outro ponto, na unidade fraternal. Por que fraternal? Porque nós somos filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Deus. Então, a gente pode ver a comunhão na unidade fraternal. Lá em Atos 2, 44 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O outro tópico é na liberalidade e no manuseio de bens materiais. Eu vou ler primeiro para depois explicar para vocês. Atos 2,45 diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Essa frase é importante, esse versículo é importante porque a gente tem liberdade para ajudar o nosso irmão e muitas das vezes a gente não faz isso. Sendo com qualquer tipo de necessidade, não só dinheiro, como está falando aqui no versículo, mas a gente tem a capacidade de ajudar emocionalmente, de ajudar financeiramente. Muitas pessoas têm, outras não têm, mas a gente tem condição de ajudar. Muitas pessoas hoje em dia dentro da igreja, elas precisam apenas que sejam ouvidas. Então, se a gente seguir esse exemplo, e a gente consegue, né? Cada um de um lado um pouquinho. E aí, como você está hoje? Está precisando de alguma coisa? Sabe? A gente tem que ter a liberdade e a unidade, né? Para que a gente reconheça e veja se os outros têm necessidade no nosso meio. O próximo tópico é na assistência à casa de Deus, com perseverança, nas refeições diárias, com alegria e singeleza. Para isso, eu vou ler Atos 2,46. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Ou seja, a gente pode ver a demonstração da comunhão cristã, né, na perseverança com a casa de Deus. O próximo tópico é na esperança e no incentivo. Então, que momentos a gente pode ver a demonstração da comunhão, né, cristã na esperança e no incentivo? Hebreus 10, o 23 e o 24 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para os incentivarmos em amor e às boas obras. Ou seja, é muito importante que a gente esteja firmado na esperança daquilo que a gente acredita, porque as pessoas reconhecem isso na nossa vida
E é importante que a gente sempre incentive um ao outro dentro da casa do Senhor, dentro da casa de Deus. A gente não pode começar a diminuir as pessoas. Ah, poxa, o irmão que chegou ontem na igreja já está fazendo várias coisas e eu que cheguei aqui há 10 anos não faço nada. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e ver se quem está errado nessa história, né? E a maioria das vezes é a gente, nós mesmos fazemos coisas que colocam a tampa na nossa vida e a gente não consegue, né, crescer, florescer. Então, é importante que tanto aquele que chegou agora, como aquele que já está há mais tempo na casa de Deus, continue incentivando um ao outro, né, a fazer a obra do Senhor. Não, cara, não desiste. Deus está aqui contigo. Então, é muito importante. Então, só recapitulando, os momentos que a gente pode ver a demonstração da comunhão cristã. Na doutrina ou ensino, é a mesma coisa, na ceia do Senhor, nas orações, na unidade fraternal, né, na nossa unidade de uns com os outros, na liberalidade, no manuseio dos bens materiais. Às vezes a gente tem demais e a gente pode ajudar. Na assistência à casa de Deus, sempre com perseverança, com alegria no coração, sendo com a singeleza de coração também, e na esperança e no incentivo. E, por último, mas não menos importante, o que nos convém saber em relação à comunhão cristã? O que convém saber? Primeiro de tudo, a comunhão cristã, ela não significa escravidão aos caprichos dos outros. Não é isso que significa, né, a comunhão cristã. Não é porque você quer comunhão com seu irmão que você tem que fazer tudo que ele pede para você, sendo que você sabe que aquilo é capricho, né? Então, lá em 1 Coríntios 7, do 22 até o 23, diz assim: Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre, que pertence ao Senhor. Assim também, o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos de seres humanos. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Que não é para você ficar aceitando o capricho do seu irmão, não é isso. E nem se aproveitem das outras pessoas e da bondade do coração, porque alguns realmente são servos e eles realmente são servos e eles vão querer servir, é da natureza deles. Mas você servir ao outro não significa que você é escravo do outro, significa que você está cumprindo aquilo que Deus pediu para você. Você vendo se o seu próximo está bem e servindo a Ele, você também serve a Deus, serve a Cristo. Segunda coisa que a gente precisa saber, não tem como um reino dividido existir. Portanto, é preciso que nós tenhamos essa cultura da comunhão. Está lá em Mateus 12, versículo 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse versículo é muito importante, porque, como eu já disse também no início, muitas das vezes a gente acha que é autossuficiente, a gente sabe tudo. Muitas das vezes a gente exclui a liderança. Não, eu sei isso aqui, exclui a opinião do seu discipulador. Não, isso daqui eu vou fazer assim, não. E a gente precisa estar unido, a gente precisa estar alinhado com o mesmo pensamento. E se a gente não estiver alinhado no mesmo pensamento, aqui diz que o reino será arruinado. Então, eu não quero ver a minha casa, a minha igreja sendo arruinada. Então, a gente tem que se submeter àquilo que Deus fala com os nossos apóstolos, àquilo que Deus fala com os nossos pastores, porque eles são exemplo para a nossa vida e a partir disso a gente precisa estar sempre unido em comunhão. Quando a gente tem comunhão, quando a gente estreita nossos laços, é impossível a gente pensar diferente. Então, a gente precisa buscar essa comunhão, a gente precisa se empenhar para alcançar isso com o máximo de excelência possível. Penúltima coisa, os ministros que servem a casa de Deus devem ser exemplo de comunhão. Está em 1 Timóteo 4, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Esse versículo, quando fala sobre Timóteo, fala da juventude dele, é porque ele era jovem no momento, mas o foco é porque ele era um ministro, ele estava ali pregando a palavra do Senhor. Então,
A gente não pode sair para a rua e evangelizar, falar de Deus se a gente não vive a comunhão. Como é que as pessoas vão ver Jesus na nossa vida? E é muito importante que a gente faça tudo isso, né, com amor, com fé e pureza. E por último, mas não menos importante, Jesus ele orou para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um, com um lindo propósito. Está lá em 1 João 17, 20 e 21. Diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus fez essa oração, e no início dessa oração, ele pede por nós. Ele pede por nós, pede por aqueles que ainda não creem em Jesus, e só que ele fala uma coisa, ele fala assim, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Esse deles somos nós que acreditamos e que estamos vivendo na palavra de Deus. Ou seja, quando Deus pede para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um, é para que as pessoas lá fora reconheçam na gente que Jesus realmente foi enviado por Deus. Então, a nossa comunhão, eu quis fechar com esse versículo porque ele é muito importante, ele é a base, né, para tudo isso, para toda essa administração. E é muito importante que a gente esteja em comunhão para que o mundo reconheça Jesus como Senhor e Salvador, para que o mundo veja que realmente há alguém de bem, de paz, que faz a obra do Senhor e que Ele realmente é vivo, justo, verdadeiro. Então, quando a gente ajuda o nosso próximo, quando a gente está querendo saber as necessidades dele, porque não se engane, o mundo faz muito isso. E muitas das vezes eles lá fora no mundo fazem mais do que a gente, e a gente que deveria estar fazendo isso. Então, que eu, nessa noite, que você possa refletir em toda essa mensagem, se você puder anotar os versículos e ler, porque às vezes eu leio só um pedaço, mas o capítulo inteiro fala bastante, né, sobre isso, sobre a comunhão, sobre nós sermos um. Então, essa era a mensagem que eu tinha para deixar para vocês, que o Espírito Santo abençoe vocês, mas antes eu queria orar para terminar e para nós terminarmos com a bênção de Deus. Amém, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque essa mensagem veio diretamente do seu coração, Pai. Que nós possamos, Pai, aprender cada dia mais a ter comunhão contigo, a estar contigo, para que nós possamos estar com nossos irmãos, Senhor, sem discussão, sem contenda, Pai. Que nós possamos realmente lembrar todos os dias desse único e exclusivo versículo e todo o resto da mensagem também, mas que esse único versículo exclusivo fique em nós, porque você orou para que nós fôssemos um, para que o mundo pudesse reconhecer que você é Deus, que você é Senhor e que você enviou Jesus, Pai. E que a partir de hoje, todos que estão ouvindo essa ministração, Pai, possam receber essa palavra no seu coração, guardar, Pai, e que eles possam usar assim que for necessário, assim que for preciso, todos os dias, que eles possam também ensinar a outras pessoas a importância de nós estarmos em comunhão uns com os outros, Pai. Em nome de Jesus, amém. Foi um prazer, gente. Até a próxima.